Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Pressão de Fecho Guests. Hoje com um convidado muito especial que está literalmente do outro lado do mundo. Para teres ideia, ele está a 8 horas de diferença de onde nós estamos e é um privilégio poder receber. Ele foi meu colega, nós partilhamos algumas experiências já há muito tempo, até porque ele faz muito conteúdo para as redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, e é uma pessoa que acredito que vai acrescentar muito, dada a sua longuíssima experiência já, não só na área comercial, mas como na área do fitness também, que na minha opinião, como tu já sabes, é maioritariamente uma área de vendas e que tem provavelmente dos melhores profissionais, com as melhores experiências na área comercial, com que nós possamos aprender. Então, sem mais demoras, Nuno Fidalgo. Nuno, seja muito bem-vindo à Operação de Fecho. Nós já estávamos para marcar isto há algum tempo, já estamos há algum tempo a tentar marcar esta call. Finalmente conseguimos 8 horas de diferença, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Aqui neste momento é meio-dia e meia, aí que horas é que são? Aqui são 8h30. 8h30 da noite. E estás num país com costumes completamente diferentes, eu não sei, eu vou-te perguntar isto tudo, qual é que é o vosso horário normal de trabalho, se tu trabalhas à noite, se não, se levantam muito cedo, se deitam muito cedo. Vou-te perguntar isto tudo, vou esmiuçar ao máximo a tua experiência, não só porque quero perceber o que é que posso aprender contigo, o que é que todos nós podemos aprender contigo, mas sobretudo perceber o que é que existe em termos de realidade comercial no outro lado do mundo que nós possamos trazer para aqui e com isso ganhar algum tipo de aprendizagem, mesmo de vantagem face ao mercado que nós temos aqui. Nuno, vou-te deixar apresentar, muito obrigado mais uma vez, o palco é teu. Michael, obrigado. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui contigo no ecrã e falar português, que é uma coisa que eu, infelizmente, não faço com grande regularidade. Portanto, se houver algum engano da minha parte, é porque no que toca à linguagem técnica, às vezes eu perco-me um bocado porque estou tão habituado agora a falar inglês, né? Que às vezes perco-me um pouco. Eu costumava gozar com os imigrantes, quando os imigrantes voltavam a Portugal e às vezes misturavam palavras e este deve ter pinta. Não é uma questão de pinta, realmente, é mesmo uma realidade. Tu estás enquadrado naquele dia-a-dia, naquela rotina de falar só uma língua, que depois de repente quando queres voltar à tua língua mãe, começas a pensar. E no outro dia estava a falar com um colega aí em Portugal, e não me lembrava como é que se dizia articulação, percebes? Estávamos a falar sobre algumas coisas, ele estava a fazer algumas perguntas sobre a libertação miofascial, que é aquela automassagem que nós fazemos com os rolos. Sim. E eu, não me ocorria o nome da articulação. Então tive que dizer, joint, como é que se diz joint? Isto, o cotovelo, como é isto, é o quê? E às vezes acontece. Só quem vai para fora é que tem noção disso. Desculpa? Só quem vai para fora é que tem noção. Só quando tu passas pela experiência é que sabes. Eu vou ser muito curto na minha introdução para não ficar muito longo. Eu trabalho na área do fitness praticamente desde 2002. Foi quando eu comecei a trabalhar num pequeno ginásio que era o Tropical Gym. A introdução ao Tropical Gym foi pelo Pedro Paulo Abreu, que era o meu mestre de capoeira na altura, juntamente com uma grande referência que eu tive na minha carreira profissional, que foi o Pedro Pacheco, que foi um grande amigo que eu tive aí e que me puxou da Phone House, que nós os dois trabalhámos na Phone House. Até então eu trabalhava em centros comerciais, trabalhei primeiro na Triudes, que era uma empresa de computadores, de informática, depois passei para a Phone House, que era telecomunicações móveis e telemóveis, e depois passei para a área do fitness. Eu sempre tive interesse pelo desporto, sempre gostei de ser ativo. Eu na altura do liceu, os últimos anos que eu fiz liceu foi em desporto, então fez sentido na altura a proposta do Pedro Paulo Abreu, e foi ele que me introduziu ao fitness, que ele chegou-se a mim e disse, Nuno, eu preciso de gente de confiança a trabalhar comigo, tu estás aqui no grupo Capoeira, que era o grupo Capoeira Gingarde, eu preciso de pessoas honestas e trabalhadoras lá no ginásio, gostavas de vir para cá e eu ajudo, e eu co-patrocino os cursos e a educação que precisas de ter. E ele foi uma pessoa que me deu a mão na altura, e eu agradeço muito esse investimento que ele fez em mim, porque o fitness para mim era zero, percebes? Eu não percebia nada de fitness. O que eu percebia de fitness era ir ao ginásio, fazia os treinos que o instrutor na altura me dizia para fazer e depois fazia as aulas de capoeira.
E ele viu em mim uma oportunidade e viu o potencial como profissional, pá, e eu disse, pá, capaz de ser uma coisa gira, é desporto, é fitness parece ser uma coisa gira, bora. Então foi assim que eu comecei. Por cima tinhas uma pessoa que patrocinava, portanto... Sim, pá, e foi uma boa referência que eu tive ali durante os meus primeiros ano e meio, 2 anos. Portanto, os primeiros 2 anos, quase 2 anos, trabalhei no Tropical Gym, que era no Palmeiras, no Palmeiras Shopping, em Oeiras, e daí dei o salto para o Homes Place de Cascais, como instrutor de aulas em grupo e depois mais tarde como personal trainer. Depois fui studio manager ou activities manager, que era o que se chamava na altura, que é o gestor das aulas em grupo. E passei para fitness manager também no Homes Place. Depois deixei de ser fitness manager, rescindi contrato como fitness manager, quis voltar a ser personal trainer, voltei para Cascais, sem vergonha nenhuma, deixei de ser fitness manager porque na altura os nossos resultados não estavam a ser aquilo que era desejado, eu perdi a identidade com a função de fitness manager. E achei por bem rescindir e voltei a ser personal trainer e group trainer outra vez em Cascais. Isto em 2009. Foi o mesmo ano em que a minha filha nasceu e foi o mesmo ano em que a crise começou a explodir em Portugal. E foi o ano que eu entrei para o Homes Place de Cascais. Foi o ano em que tu entraste para o Homes Place de Cascais, porque eu lembro-me que tu eras consultor comercial e eu era group trainer e PT nessa altura. Sim. Já disseste uma série de coisas que eu vou querer agarrar, mas já estou aqui doidinho para te começar a fazer perguntas, mas continua a tua apresentação, até porque eu quero saber onde é que tu estás, o que é que estás a fazer e como é que chegaste aí. Pronto, de 2009 para 2012, eu trabalhei no Homes Place Cascais como PT e como Group Trainer, depois transferi full-time para Group Trainer, que eu tinha mais sucesso como Group Trainer do que propriamente como Personal Trainer, e isso é uma das coisas que nós depois podemos falar do o porquê não ter sucesso como Personal Trainer e ter mais sucesso como Group Trainer. E demorou uns anos até a consciência perceber onde é que estavam os bloqueios para ser um personal trainer de sucesso. Optei por ser só group trainer. Trabalhei também no início da Fitness Tribe com o Diogo Vidigal e o Filipe Martins, mesmo no início, foi naqueles momentos, foi quando eles começaram. Trabalhei com eles no início. E nesse ano que era o ano, eu acho que a Fitness Tribe começou em 2012, se eu não estou errado, mas o Diogo Vidigal, se vir este vídeo, pode-me corrigir mais tarde, mas eu acho que foi 2012 que a Fitness Tribe realmente começou a ter mais desenvolvimento nessa altura. Nessa altura surgiu a hipótese de Singapura. Singapura surgiu por acaso. Porque a minha ex-mulher, a Beatriz Barreto, ela é que teve uma proposta de trabalho para Singapura primeiro. Nós na altura ainda estávamos juntos e o Viva Fit estava em Singapura. O Viva Fit era franchise e o Viva Fit estava a crescer bastante pelo mundo inteiro, com franchisados em várias áreas do mundo. Singapura era uma delas. Então a minha ex-mulher, a Beatriz, é que teve uma proposta de trabalho primeiro para o Viva Fit de Singapura. Mas pronto, nós estávamos juntos, tínhamos uma filha, ela não queria propriamente vir para Singapura sozinha, mas a proposta de trabalho era aliciante. E nós falámos uma vez à noite e foi assim, olha, então e se eu fizesse uma pesquisa de ginásios para Singapura e tentasse, mando o meu currículo, depois vejo se alguém me recrutar, vamos. Se não recrutar, pronto, não vamos. Na altura, a Margarida Ferrão, que tinha sido a minha Activities Manager e era a diretora regional aqui do Viva Fit de Singapura, era muito nossa amiga, nossa conhecida, ela trabalhou connosco, ela foi nossa manager no Homes Place de Cascais, e nós conversámos com ela e dissemos, olha, dá para segurar esta proposta durante alguns meses enquanto o Nuno tenta arranjar trabalho aí num ginásio em Singapura? Ela disse, sim, a gente aguenta aqui tempo, e a ver se vocês entre agora e a altura em que nós temos mesmo que trazer alguém, a ver se não consegue arranjar. A Margarida Ferrão não tinha muitos conhecimentos nos outros ginásios com quem me pudesse referenciar
diretamente, ela apenas me diz, olha, Nuno, tens estes sinais e tens este nome, tens este nome, tens este nome, tens este nome. E eu basicamente, olha, Google, pesquisei todos os nomes, fiz uma lista de e-mails, fiz uma candidatura espontânea e mandei, e olha,